Muito bem, pessoal. Aqui estou eu voltando a falar para vocês no canal do INAE, do Fórum Nacional, no YouTube, dessa vez para tratar de um assunto muito importante que estourou na última sexta-feira, quando, em entrevista com a imprensa, o presidente da República disse que não mais iria fazer qualquer coisa muito complicada para tentar viabilizar a meta de um resultado primário igual a zero no ano que vem, que é o que foi prometido antes aos mercados pelo ministro da Fazenda, e o Lula parece que se deu conta, alguém lhe explicou, que para fazer isso seria preciso um novo ajuste dos investimentos públicos, que já estão em frangalhos, e ele então diz: se é para esgarçar mais esses frangalhos dos investimentos públicos, eu não vou entrar nessa. E aí causou, como vocês podem imaginar, uma grande confusão em todos os lugares, nas autoridades, nos mercados. Isso ocorreu na sexta, a discussão continua quente, é só ver na mídia. E o que eu quero fazer é explicar para vocês o que é que de fato está por trás dessa história toda. O que está por trás está aí nesse primeiro slide que eu vou mostrar, que é o fato de que os gastos previdenciários no Brasil estão explodindo, e daí as taxas de investimento público em infraestrutura estão desabando, porque não há espaço para fazer tudo. Ou você faz uma coisa ou a outra. Uma explosão do gasto previdenciário toma o espaço que poderia ser do investimento público em infraestrutura. E eu vou mostrar na frente que o setor privado não se sente estimulado para substituir o público nesse assunto, no investimento em infraestrutura. A consequência disso, nós vamos ver com dados concretos, é que o crescimento do PIB há muito vem desabando, e é óbvio que o país não vai aguentar conviver com essa situação complicada. Eu gostaria agora de mostrar para vocês algo que, de fato, é uma coisa muito importante, que é os dados relativos ao crescimento do PIB, aos dados relativos à queda da taxa de investimento. E aí, com isso, nós vamos entender melhor o que está acontecendo. Vejam do lado direito acima que eu coloquei as taxas médias de crescimento dos grandes grupos de gastos previdenciários, por ordem de quem cresce mais para baixo, cresce menos. Vejam que os municípios da linha vermelha, no gráfico, a taxa média de crescimento no período que está ali referido, que é 2011 a 2018, está sendo de 12,5% ao ano. Isso, no caso, repito, dos gastos previdenciários. Nos estados, que é a segunda linha, a verde, 5,9% em média em 2006 e 2018. O RGPS, que é o INSS, o gasto está crescendo a 5,1% em média. E a União está crescendo no seu regime próprio a 3,1% ao ano em 2006 e 2021. Graças a isso, nós vamos ver mais aqui à esquerda, o PIB está crescendo apenas a 1,6% em média, nesse período que está sinalizado aí, que é 2006 a 2021, virando para a esquerda, acompanhando a grande seta azul, que mostra o que é que isso está causando. Nós temos dois gráficos. O gráfico da taxa de investimento público, que é a linha vermelha, que desaba de 3,9% do PIB em 1980
para 0,6% do PIB em 2022, uma queda de 6,5 vezes. A consequência principal disso é que a taxa de crescimento média do PIB, que é a linha verde, cai de 8,9% em 1980. Se lembram desses anos áureos de crescer a 9% em média ao ano? E aí, agora, 2022, ela desabou para 1%. Esse é o drama. Resumindo, disparada do gasto previdenciário, encolhimento dos investimentos, que não tem dinheiro para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e, no final, desabada do crescimento do PIB e do emprego. Minha sensação é que o presidente da República deve ter percebido algo por aí e dito: eu não vou continuar nessa de fazer mais aperto onde não é o caso de fazer, e aí ter um crescimento medíocre do PIB. Eu queria dizer para vocês que esse agente concentrar no caso da União, onde, inclusive, a emenda que foi aprovada, a 103/19, no final de 2019, colocou para a União uma situação de obrigatoriedade de ajustar a sua previdência. E aí, o que aconteceu na União? O peso da Previdência no gasto, que é o resultado daquele gráfico que subiu lá no slide anterior, ele subiu o peso de 19,2% do total para 51,8% entre 1987 e 2021. Quando a gente considera o segundo bloco importante de gasto, que são as vinculações de receita, onde aparecem as vinculações de receita à saúde e educação e outras de menor importância, que são amarrações legais obrigatórias, o peso nesse segundo bloco praticamente se estabilizou, saindo de 47,1% para 45,1% do total. E, por último, vem a situação de terra arrasada nas residuais despesas discricionárias, que desabaram de 33,7%, ou seja, um terço do todo, para 3,1% do total nesses 2 anos. A desabada do investimento é de 8 vezes por essa medida, de 16 para 2,2. E dos gastos correntes, que é o custeio generalizado, caiu de 17,7% para apenas 0,9% do total. Isso é outra forma de mostrar o efeito do que eu estava explicando. O gráfico de barras mostra os 2 anos, 87 e 2021, com essa situação que eu descrevi há pouco, que não cabe entrar aqui em detalhe. Essa apresentação está sendo inserida no canal do Fórum Nacional, do INAE e NAE, no YouTube, e vocês poderão acessar e olhar os detalhes dos números que eu falei anteriormente e sentir o drama que nós estamos vivendo. O que é curioso, como eu já disse antes, e vou repetir, é que a taxa de investimento privado em infraestrutura ficou estagnada em torno de 1,1% do PIB, quando se considera todo esse período, 1980 e 2022. Ou seja, nós temos de atacar o problema no âmbito do orçamento público. O privado tem outra lógica, não vai, a curto prazo, resolver nada aqui. Isso está mostrado nesse gráfico. Vejam pela linha vermelha, que eu já falei, e esse gráfico já apareceu, que é o investimento público em razão do PIB, caindo de 3,9% em 80 para 0,6% em 2022, o que significa
uma queda gigantesca, enquanto o privado, que é a linha verde, oscilou em torno de 1% do PIB, 1,1% do PIB. A conclusão disso, para vocês refletirem, é que, diante de um quadro complicado como esse, Lula estava certo, acho eu, quando declarou que não se empenharia em viabilizar uma meta fiscal como a do déficit primário zero em 2024, à custa de maiores cortes em investimento em infraestrutura, hoje tão minguados como se viu acima, e nem o setor privado tem contribuído para suprir as atuais deficiências. A saída é atacar o problema previdenciário, que exigiria uma meia hora a mais de explicação sobre como fazer, mas o passo a passo está aí, é conhecido. Viabilizaria a abertura progressiva de um espaço relevante nos orçamentos públicos para poder investir bem mais em infraestrutura. É isso, minha gente. Nós temos agora de fazer esse trabalho e não deixar mais a situação que nós temos vivido ficar dessa forma confusa e indefinida em que estamos. Vamos encerrar essa discussão aqui, mas eu vou continuar batendo nisso, vigiando o que as autoridades estão fazendo nessa área para ver se elas estão atacando no lugar certo e se estão se dispondo a cumprir a determinação constitucional da emenda 103/19 de arrumar esta casa.